Muito bem, meus queridos, minhas queridas, está no ar o programa Hora do Rush de volta, viu? De volta hoje, maravilha, domingo. Foi muito difícil trazer ele aqui. É um rapaz muito difícil de trazer aqui, muito ocupado, né? Mas está aqui com a gente hoje, ele, né? Presença ilustre de Remilton Ramos, professor, já foi diretor da escola Stella Abrantes, onde eu estudei com muito carinho, né? E hoje é vice-diretor do Stella Abrantes. O perfil dele no Facebook é Remilton Oliveira, mas no Instagram é o seguinte, @Remilton Ramos. E com vocês, meus amores, meus queridos, Remilton Ramos. Como é que você tá, meu querido? Eu tô joia, eu tô ótimo. Graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha, né? Remilton aqui com a gente. E a primeira coisa que eu queria perguntar pra ti, é o seguinte, você sabe que eu te imito, né? Sei, eu já disse. Você já disse o quê? Que eu vou te processar. Você vai me processar mesmo. Vou processar se você parar de me imitar. E tá vendo? É porque tem gente que é assim, ó. Não, porque tem gente que não gosta da imitação, né? Já teve gente lá na rádio que já não quis imitação, ligaram pra gente bravo. Mas é bacana, né? Porque o Remilton, além de professor, né, ele entende essa questão cultural, né? Que é muito bacana, né? Não é só eu, tem Gaspar também que te imita, né? Exatamente. E isso é muito interessante, Marcos, é porque se alguém imita a gente, é porque ela tem uma certa admiração, ela conhece a gente e ela sabe até onde ela pode ir. Sim. E ela tem essa liberdade, isso é muito importante. E isso é porque, normalmente, a gente deve ter algum significado na vida daquela pessoa. Sim, né? Com certeza. E na minha, já iniciando, né, falando sobre Remilton, pra mim, gente, é um professor, um irmão, né, porque nas minhas mais difíceis épocas, você me deu um conselho muito bacana, que eu levo pra minha vida. Né, você sempre falou comigo e tal, todo mundo falava assim, Marcos Fischer não tem jeito mais, não tem jeito. Um dia você me levou pra sala lá e falou assim, Marcos, sua situação tá muito feia, você foi expulso de todas as escolas. Eu falei, né? Falou. E aí, o que acontece? Você me deu uma outra chance, que era difícil naquela época, né, onde alguns professores falavam, e tal, não sei o quê, não tem jeito mais e tal. Você viu a cultura através daquilo ali, eu senti na hora. Falei assim, não, tem uma pessoa que confia em mim nessa escola. E eu achei muito bacana isso que você falou, eu estudava no Stella, não sei se você lembra disso. E aí você me passou, juntamente com uma professora, uma história, né? Sobre Sócrates, e eu fiz um teatro muito grande, o pessoal gostou pra caramba e você foi o pivô disso. Eu queria te agradecer aqui, né, em público. Queria uma salva de palmas pro Remilton Ramos, que me ajudou muito isso. E quantas pessoas você já ajudou, né, através disso na escola? Olha, Marcos, é muito bom ouvir isso, porque quando você fala aí de a gente dar oportunidade, as pessoas às vezes elas não crescem por falta de oportunidade. E você disse muito bem, né? Você tinha passado por todas as escolas de Malacacheta e aí chegou lá na Stella e achou que ia ser da mesma forma e não foi. E lá então foi o marco e foi quando a gente conversou mesmo e você teve a oportunidade e você agarrou essa oportunidade. E é onde está hoje Marcos, né? Fazendo palhaçada. História, fazendo palhaçada, fazendo o pessoal rir, né? Mas com qualidade, né? Você teve essa oportunidade, você pegou a oportunidade. E tudo é quando o ser humano quer, ele consegue. Com certeza, e agradecer Remilton, né, e tantos professores aí que dá essa colher de chá aí para os alunos, que fazem um trabalho muito bacana, né, mandar um salve aqui que nós temos um professor aqui, né, aliás, 2 professores aqui nos bastidores, que é o Wesley e também o Dandy Lima, que é muito bacana estar aqui com a gente aqui, né, essa galera bacana, né, Remilton? Grandes parceiros, meninos maravilhosos, né, que estão sempre conosco,
caminhando aí, né, nessa caminhada do nosso dia a dia, são meninos, né, bacanas. Que bacana, bom saber. Remilton, mas nós falamos de escola, nós falamos de vida, né, que é aquela época que eu tava meio... Mas a gente, putz, eu queria falar um pouco mais sobre você, cara, porque onde é que você nasceu? Quem são seus pais? Fala pra gente como é que é o Remilton Ramos Oliveira aí. Que bom. Mas antes de eu te falar aqui quem é Remilton, né, a origem de Remilton, só quero fazer uma ressalva aqui com relação a Dandy Lima e Wesley, né, que hoje eu me orgulho em chamá-lo de Dr. Wesley, que é fruto também de trabalho nosso lá da nossa escola, né? Que bacana. Foi aluno na Escola Estela Abrantes e hoje advoga aqui em Malacacheta e excelente advogado. E Dandy também, né? Um menino maravilhoso e que está no caminho aí também e que vai chegar lá em breve. É muito bacana, é bom ser amigo dos dois porque a gente vê transparência nos rapazes, profissionalidade, são bacanas mesmo e ex para alunos seus, né? Exatamente. Bom, quando você pergunta da minha origem, Marcos, eu sou de uma origem bastante humilde. Meus pais são lá de Palmeiras dos Vales, né? Eu poderia dizer que nossa descendência vem lá de Montes Claros, daquela região ali, Turmalina. E aí vieram meus pais, moravam em Palmeiras e no ano de 1966 mudaram para Malacacheta, em outubro de 66. Outubro exatamente de 66. Outubro. Sim. E trazendo de Palmeiras, né, 6 irmãos. E eu nasci em dezembro de 66, aqui em Malacacheta. Então nós somos 7 irmãos comigo, né, eu sou mais novo, e o único que nasceu aqui em Malacacheta. E a gente, quando veio de Palmeiras, meus pais compraram uma casa aqui no Alto Santa Rita, onde tinha pouquíssimas casas. Eu me lembro que só tinha umas 4 casas, né? Eu fui crescendo e fui vendo. E hoje está um bairro assim, numa extensão, né? Cresceu muito. Mas a gente mudou para aqui em 66. E eu nasci em Malacacheta. Minha mãe chama Arabella, todo mundo a conhece como Dona Bela. Trabalhou muitos anos fazendo quitandas para vender. Inclusive eu saía vendendo na cidade, né? Nas ruas. E depois ela foi trabalhar em escola, na cantina de escola, fazendo merenda. Castro Pires, né? Castro Pires. Eu lembro ela dela trabalhou lá. em todas, mas ela, quando ela passou no concurso, ela tomou posse no Castro Pires e acabou aposentando lá como ASB. Que beleza, então eu lembro de Dona Bela no Castro Pires? Isso, exatamente. E é uma história muito interessante com relação ao meu pai, Marcos, que pouquíssimas pessoas conhecem meu pai. Meu pai hoje está com 97 anos, é vivo, é acamado, sabe? A gente que cuida e pouquíssimas pessoas que o conhecem. Por quê? Porque quando eles mudaram para Malacacheta, meu pai continuou lá em Palmeiras, mexendo com lavoura, mexendo com garimpo, também trabalhando de pedreiro, mexendo com cerca. Trabalhava pesado, então, né? Justamente, ele ficou a vida toda. Aí depois lá dos 80 anos que ele acabou vindo para Malacacheta e hoje continua, a gente mora em casa com a gente e está aos nossos cuidados, com 97 anos. Então sua mãe, ela veio primeiro morar aqui em Malacacheta. E ele continuou lá em Palmeiras. Vinha aos finais de semana, de 20 em 20 dias, de 30 em 30, certo? E agora depois dos 70, e quando eu já estava com 70 e poucos anos, 75, ele aposentou e veio para Malacacheta. E hoje mora com a gente, continua assim, porém ele é acamado, né? E está lá sob os nossos cuidados. Que bacana, cuidando, né? Família, parece uma família unida, né, Remilton? Somos, graças a Deus, é de invejar, certo? Nós somos 7 comigo, eu sou mais novo e eu tenho umas irmãs maravilhosas, sabe? A gente é muito unido, o que um quer, todos querem, certo? Isso é notório, sabe? Entendi. É invejável e é uma inveja boa. Lá em casa nós somos todos muito unidos. É um por todos e todos por um. Graças a Deus, né? Porque o que a gente mais vê é o pessoal falando que às vezes a família largou ou não sei o quê. Pô, passou um aperto ali, né? Tamo juntos. Tamo juntos. Tamo juntos,
Lá em casa a gente é um pelo outro, a gente nunca abandonou o outro, nunca, estamos sempre juntos. Bacana, um abraço aí para toda a família do Remilton Ramos que está assistindo a gente, muito obrigado aí por assistir. Tem uma joia rara dentro de casa aí, né, falando bem aí da família, né, tá aí. E que bacana, hein, Remilton? E eu queria entender também por que o Remilton foi para a educação. Porque, né, você vendia quitanda para sua mãe, né, sua mãe sempre ali, né, era para você ser um empreendedor, né? Ou você passou outra coisa na sua cabeça de ser, ou você falou, não, é educação, é um jeito de um professor que me ensinou, que eu amei. Como é que foi isso aí? Olha, Marcos, como eu te disse no início, a gente é de uma família muito humilde. E quando eu tinha lá minha idade né, que eu formei, quando eu concluí a antiga 8ª série, a oportunidade era muito pouca, emprego, era uma dificuldade muito grande. A cidade era ainda pequena, muito pequena, sem nenhuma oportunidade, porque hoje Malacaxita já melhorou muito, ainda falta melhorar mais ainda, mas já melhorou bastante, então o emprego era muito difícil. E uma coisa que eu devo à minha mãe, ela sempre dizia, né, eu agradeço ela todos os dias, que os meus outros irmãos, minhas irmãs que não tinham estudado, mas que ela pudesse fazer, que ela faria para que eu formasse. E assim, me orgulho disso, porque eu fui o único lá em casa que formei a nível superior, certo? Fui o único. E, por causa disto, assim, foi muito bom, porque minha mãe me incentivou muito e ela sempre falou. E aí, quando você fala por que eu ingressei na educação? Porque em Malacaxita era a maneira era o mais comum, né? E quando eu estudei na Mestre Zumeiras, tinha uma falta muito grande de professor. E eu falei para mim que um dia, que se eu chegasse a fazer uma faculdade, que eu ia fazer um nível superior para atender aquela escola. E onde eu atendi por muitos anos. Só deixei de dar aula lá quando eu passei no concurso e quando eu fui estar diretor da Escola Estela Abrantes. Que bacana, hein? E aí você viu uma oportunidade, porque... Pô, tô aqui vendo o mercado, não, falta de professor. Será que eu daria conta de ser professor? Você teve esse medo quando você foi fazer? E eu te confesso que eu formei e não quis trabalhar na escola no primeiro momento. Aí depois eu fui vendo que foi a oportunidade, surgiu essa oportunidade, né? Foi quando surgiu e eu vim e abracei assim, e foi quando eu fiz vários cursos superiores. Me orgulho disso, sabe? E na época, quando eu fiz, não tem muito tempo, né? Passaram só alguns anos, eu era um dos únicos que era habilitado em tal conteúdo. Qual conteúdo você era habilitado? Que eu sou habilitado em matemática, biologia e pedagogia. Pedagogia. E com direito a trabalhar com química e física. Você deu aula para mim de química. De química, exatamente. Porque, na realidade, biologia, química, física, eram as áreas de difícil professores, entendeu? Então, no ano que faltava professor de biologia, que tinha professor de biologia, aí eu deixava biologia e ia trabalhar com química. Não teve professor de química, eu fui trabalhar com física. Então, sempre atendi a escola, porque também era um objetivo da gente de ver o nosso município crescer. E só crescemos através da educação. Que bacana, hein? Quantos anos de professor você teve, assim, daquele período que você começou até agora? Eu agora, no dia 5 de março, eu completo 34 anos na educação. 34 anos. 15 anos na direção da Escola Estela Abrantes. Também já fui diretor lá na Escola Soturno da Mata, um povoado de Setubinha, né? Foi a primeira vez que eu fui diretor. Foi lá na Escola Soturno da Mata, onde eu havia passado no concurso e tomei posse. Lá, Soturno da Mata. Soturno da Mata. E era difícil achar vaga? Como é que era hoje? Porque, tipo assim, hoje cresceu muito a demanda, a quantidade de professores, né? Não sei naquela época, assim, quando você... Olha, quando eu formei, não era tão difícil, não. Depois
Porque na realidade, Marcos, a gente formava com o 2º grau de magistério, devido à carência de professores, a gente tinha autorização para dar aula de 6º ao 9º ano, sem habilitação. Aí com o passar dos tempos que foi surgindo a oportunidade da gente fazer faculdade. Tanto é que hoje você não trabalha mais só com magistério, de 6º ao 9º ano e ensino médio. E em outros tempos a gente trabalhava de 6º ao 9º ano. Se tivesse o magistério, magistério trabalharia com qualquer conteúdo de 6º ao 9º ano. E matriculava na faculdade, por exemplo, eu matriculado na faculdade já de ciências, no mesmo ano eu comecei a dar aula de biologia na Escola Mestre Zumira. Biologia. Porque eu fiz a minha primeira faculdade, foi a faculdade de ciências, que me dava direito, me habilitava em matemática e ciências. Que bacana, hein? Aí depois eu especializei em biologia e matemática e também fiz pedagogia. E eu lembro que você deu aula de ciências para mim na 5ª série também, no Monsenhor Clóvis, no antigo ginásio ali. Ali era 501, quando eu terminei a 5ª série, na 6ª série a gente foi pro prédio novo. Exatamente, foi nesse mesmo ano que eu havia passado, parece que foi em 98, que eu havia passado no concurso. Por aí. E tomei posse lá no Setor da Mata. E aí você foi dar aula lá e lá tal? Eu fui dar aula lá de 1º ao 5º ano. E aí eu fui removido para Malacaxeira. Era muito mais complicado, né? Era. Porque, tipo, estrada de chão, quando chovia, aquela coisa toda. Era tudo muito difícil, porque, por exemplo, a gente morava na escola, a gente alugava casa, a gente vinha de 8 em 8 dias, de 15 em 15 dias, não tinha essa facilidade, não tinha o transporte escolar. Sabe Entendeu? por que eu tô falando isso, galera? Porque é o seguinte, se eu, como designer, eu sou formado em design, chego lá e vou pegar uma aula no Stella Brandes, por exemplo. Posso dar aula de artes. Posso dar aula de artes. Não é a mesma coisa na época que você começou, e isso é bom enfatizar, porque a galera pensa, pegou aula, Não, tinha uma dificuldade, não tinha remédio. Muito grande, era muito difícil, né? Hoje facilitou muito, porque todas as pessoas que pegam aula hoje, elas têm um curso superior. Então a facilidade, apesar que eu vejo que em outros tempos o ensino era melhor, né? Os alunos tinham uma dedicação melhor, mas teve uma evolução muito grande. Houve essa evolução, então as coisas vão mudando e a gente tem que acompanhar essa evolução. Hoje em dia mesmo, os professores mesmo, nesse tempo pandêmico, por exemplo, os professores estavam com tablet, fazendo aula, dando aula. Eu passei por isso, né? E aí, tipo assim, o professor teve que adaptar aquilo ali. E antigamente era muito. Assim, antigamente não, porque você deu aula pra mim na 5ª série, tá ali, ó. Pra mim, na minha memória, tá 97, recente ali, 98 por aí. Isso. Então a galera pensa que, nossa, teve muita dificuldade. Os professores que passaram por essa aí, né, estão de parabéns e, tipo assim, te dá um mérito, né? Porque. Muito grande, né? É muito grande e isso, Marcos, tanto a gente, eu poderia dizer assim, eu vejo que a gente adquiriu uma experiência e eu ainda vejo que a gente tem muito a aprender, né? E chegou essa tecnologia e hoje, né, que foi uma reviravolta no mundo inteiro. Na educação não foi diferente, porque hoje você tem que lidar com a tecnologia e hoje está bastante complicado você trabalhar porque infelizmente a tecnologia veio para somar, mas muitas das pessoas não estão sabendo lidar, separar as coisas e aí acaba, né, deixando uma coisa prejudicar a outra. Entendi. Mas a tecnologia chegou e chegou para o bem. E é nós que temos que saber usá-la na hora certa, no momento certo. Com certeza. Hoje em dia você consegue... tem a minha filha que estuda lá no Monsenhor Clóvis, a gente consegue o WhatsApp da professora, né? Isso. Mas mesmo assim tem pais que às vezes precisam ir na escola, conversar com os professores e tal, ter uma presença ali, chegar na escola. Isso às vezes afasta o pai da escola, né? É isso. Então a gente tem que saber
Acabou, assim, muito esse corpo a corpo, né? Hoje, na era da tecnologia, é muita mensagem, é telefonema, é mensagem, é e-mail. E aí, às vezes, esse contato humano, esse contato físico ficou um pouco para trás. Entendi. Quantos anos... Aí, tipo assim, o que me deu muita dúvida e ao mesmo tempo eu fiquei assim muito curioso para poder te perguntar, louco para trazer você aqui para te perguntar isso, porque a gente enxerga que quem tem um conselho bacana, igual você, né, chegou para mim com toda aquela empatia, né, e tal, é um cara que tá precisando de atenção ali, né, tá passando um perrengue ou alguma coisa assim. Precisa ter muita experiência e um olhar muito bondoso, né, de experiência mesmo vivida para poder enxergar ter esse feeling, né? E aí eu queria saber, né, o próximo passo, porque você teve 34 anos muito grandes aí, bem vividos, né? Foram experiências maravilhosas que você teve, de trabalhar com gente diferente. E quando foi o próximo passo que você teve, que você falou assim, putz, agora eu vou precisar ser um diretor, porque eu quero fazer mais. Como é que foi isso aí? Você falou... Como é que foi isso aí? Você falou, preciso ser diretor, preciso fazer mais? Ou você falou, não, eu quero entender, aprender como é ser diretor, né? Um olhar de um diretor para os professores. Como é que foi isso aí? Olha, Marcos, é interessante eu ter chegado a estar diretor da Stella Abrantes, foi muito interessante. Eu cheguei na Escola Stella Abrantes, eu fui removido para lá do Soturno da Mata para a Escola Stella Abrantes, para atender a Escola Mestra Zumira. Por que eu fui removido para a Escola Stella Abrantes? Para eu ficar excedente lá, para atender a Escola Mestra Zumira, que estava sem professor de física. E é interessante que quando foi publicada a minha remoção, ela foi publicada da seguinte forma: Hamilton Ramos de Oliveira, da Escola Estadual Soturno da Mata, para Malacacheta, para a Escola Estadual Stella Abrantes. Porque geralmente a remoção da gente sai para Malacacheta, para Teófilo Otoni. Pô, mas qual escola? Aí, quando chegar aqui, vai ver em qual escola que tem a vaga. E a minha foi diferente, que ela já veio especificada para a Escola Stella Abrantes. Por que foi dessa forma? Porque a Escola Stella Abrantes era a única que não tinha vaga para professor, para mim. Então já era para ser lotado lá e ser de imediato emprestado para a Mestra Zumira. Porque já estava no mês de abril e estava faltando professor de física. E na região tinha somente eu naquela época que poderia dar aula de física. E aí eles me perguntaram se eu aceitava ser removido para Malacacheta com ele nessas condições. Eu falei que eu faltava para Malacacheta, eu fazia qualquer negócio. E aí foi publicado, certo? Soturno da Mata era muito longe. Eu ficava lá 8 dias, 15 dias, porque não tinha essa facilidade. Meu Deus do céu, 15 dias. Muito bom, a comunidade maravilhosa. Até hoje eu encontro pessoas de lá. Mas a casa da gente é outra coisa. Longe de casa, ué. E aí eu vim e por sorte minha, quando essa remoção minha saiu, olha como que eu disse aqui, é a única escola que não tinha vaga para mim, para eu ficar excedente para ir atender a Escola Mestra Zumira. Eis que tinha saído uma lei que quem era habilitado e que estava de primeiro ao quinto, que era para atender a Escola Monsenhor Clóvis, que estava sem professor. Aí 2 professoras que tinha lá na Stella Abrantes tiveram que deixar o cargo delas lá. Uma veio para dar aula de ciências na Monsenhor Clóvis e a outra foi atender a biblioteca da Escola Frei Francisco. E aí o que aconteceu? Apareceu uma vaga para mim na escola. Aí ficou, e foi uma polêmica muito grande, que não era para ser daquela forma, e foi uma coisa bastante complicada na época. E aí acabaram resolvendo. Então nós vamos fazer o seguinte, ele vai atender a turma dele aqui no Stella, e ao invés de ele pegar os 2 cargos na mestra, ele pega só um cargo. Ficou um cargo lá. Aí a seguir conseguiram uma outra professora para dessas aulas. Entendeu? Mas levou bem um tempo. Porque se tinha vaga eu não poderia deixar. Entendi. Por ironia do destino, não tinha. E assim que eu cheguei, apareceram as 2 vagas.
entendeu? E aí então você foi assim falou? que eu cheguei a trabalhar, a ficar lá no Stella. E um dia numa reunião, e quando eu cheguei lá no Stella, a diretora de lá na época, que era uma pessoa maravilhosa, tinha acabado de falecer. Fabiana Sucupira, né? Eu lembro dela, maravilhosa. E eu tinha assim uma amizade bem... Vocês não lembram não, vocês eram muito novos. Vocês eram meninos ainda, né? Ah, vocês eram muito novos, eu conheci. Isso. Aí eu cheguei lá e aí a escola assim começou a perder até uma certa decadência. E aí num dia de uma reunião, uma professora falou assim, olha, essa escola pode estar melhorada, tem que mudar a direção daqui, tem que entrar, não é mudar a direção, tem que entrar alguém de pulso firme nessa escola. E nessa reunião, essa professora falou assim, e para melhorar essa escola, eu só enxergo Hamilton. E eu levei um susto muito grande. Nossa Senhora! E a inspetora estava nessa reunião. Aí a inspetora virou e falou assim... Você deve ter tomado um susto, eu até assustei, porque eu estava recém-chegado. Eu? Aí a inspetora virou e falou assim, pegou e falou assim... mas Hamilton não pode, que a remoção dele saiu para ele atender a escola Mestra Zumira. Entendeu? Mas aí isso foi rolando agosto, setembro, aí no ano seguinte... Aí continuou lá e todo mundo foi trocando. Eu também falei que eu não queria na época. E também naquela época tinha uma lei, para você ser diretor, você tinha que ter 2 anos de efetivo exercício na escola. E eu não tinha esse efetivo exercício. Eu nunca tinha trabalhado nessa escola, eu fui trabalhar lá nessa época que eu fui removido. Aí passou, foi isso em 2001, 2002, 2003. Aí quando foi em 2004... chegou a vez da eleição, ninguém quis candidatar. Aí eu peguei e resolvi. E fui aí, na época não foi nem eleição, não. A gente tinha aclamação, reunia a comunidade e perguntava. Mas a comunidade era os pais, alunos, todo mundo, reuniu no domingo. Pô, perto do Bairro Novo, aí. Bairro Novo, aquele espaço que hoje é a quadra, estava lotado. E todo mundo gosta muito de você, isso. Tá louco? Aí perguntou assim, quem é que vocês gostariam, que vocês querem que Hamilton seja diretor? Não ficou alguém que não levantasse a mão. Todo mundo levantou. E aí começou essa história lá. Desta forma. E foi difícil. E aí teve a votação? A votação foi por aclamação. Perguntou quem quer que Hamilton seja diretor e todo mundo levantou a mão. A primeira vez que eu entrei para estar diretor. Bacana isso aí. A partir dessa primeira vez que aí começou a ter que fazer provas. Sim. Entendeu? Para poder candidatar. A partir daí que foi ter prova. Aí agora criou essa de fazer provas para ser, aí veio a eleição, né? Porque mesmo sendo um candidato tem que ter eleição. Mas hoje. 15 anos então que você está lá? 15 anos, eu fiquei um mandato, depois eu teve a prova, Leila passou na prova e foi ser diretora, eu fui ser vice dela. Aí Leila não terminou o mandato dela, ela não quis, eu fiz a prova, passei, fiquei diretor. Eu fiquei o primeiro mandato, Leila o segundo, aí em 2010, eu entrei em 2010 e fiquei até julho de 2019. Diretor. De 2019. Isso. Aí, agora hoje, Kelly é a diretora. Sim. E eu sou vice dela. Que bacana, hein? Eu não quis mais. Mas você continuou na escola porque eu sinto que você tem você tem uma parte sentimental na escola, né? Assim, eu consigo perceber isso. É sentimental, eu vejo que a gente ainda tem muito para oferecer lá na escola, entendeu? Mas eu acredito que terminando esse mandato agora, eu penduro as chuteiras. 2026, eu acredito que eu encerro esse ciclo. Mas encerra o ciclo, mas o coração fica lá, né? Com certeza. Quando você pegou a escola naquela época, né, de Fabiana, nossa, Fabiana é uma maravilha, quem conheceu ela, eu lembro que ela também chamava muito a minha atenção, eu era tentado, eu não era gente desse mundo não, viu? Tem muita gente assim, né, que é atentada e tal, mas é vontade, energia de querer fazer alguma coisa, um teatro, uma música, enfim, né, a gente até orienta isso, porque o Hamilton
ele diagnosticou muito bem isso, né, nos alunos e sempre incentiva muito. Mas como é que você pegou a escola? Porque essa mulher falou assim, não, para mudar isso aqui tem que ser Remilton. Aí você tomou um susto. Porque como é que a escola tava e porque tipo assim, a gente anda na rua aí, conversa com o pessoal, não sei o quê, Remilton, diretor, nossa, não tem melhor, aquela escola melhorou tanto quando Remilton entrou, e a gente percebe, né? Como é que a escola tava, o que a escola, ao seu olhar quando você entrou, o que ela merecia, o que você deixou de legado lá, assim, que o pessoal te para na rua, te chama pra feira. Vamos pra feira. Marcos, quando eu entrei lá, a escola tava assim... Tinha perdido um pouco o brilho, tinha perdido um pouco a credibilidade, vamos dizer assim, eu acredito que eu posso dizer isso. Tinha perdido muitos alunos, e aí quando eu entrei, eu ficava no portão da escola, tinha 317 alunos quando eu entrei para ser diretor lá. Uhum. E aí eu ficava no portão, recebendo os alunos, eu, mais a vice-diretora e alguns outros servidores. Aí eu via pais que moravam no bairro passando na porta do colégio para trazer seus filhos para as escolas, para outra escola. Iam trabalhar e deixavam os filhos nesse Não, passavam, ia trabalhar ou nem ia trabalhar. Levavam os filhos, passavam na porta da Estela Abrantes e traziam seus filhos para estudar em outros colégios. Sim. Aí eu falava assim, gente, vamos deixar seus meninos estudar aqui, por que não aqui? Ah, nessa escola... Não é mais a mesma, essa escola acabou. Eu ouvi isso de muitos pais. E isso, sabe, me deixava assim bem pensativo. Eu falava, eu entrei, eu vou mudar essa história daqui. E aí, Marcos, a seguir, todo dia eu ficava e sempre fazia muita visita nas casas. Indo lá no Bairro Novo ali? Bairro Novo, sabe? Tanto é que lá no Bairro Novo, aquele bairro pra mim, aqueles bairros ali pra mim, hoje é minha referência. Sabe? Pô, os pais ali, eu gosto imensamente. Há alguns comentários até desabonadores com relação àqueles bairros. É mentira, as pessoas dali são maravilhosas, certo? São pessoas maravilhosas. Tudo que você faz ali naquela escola pode contar com a comunidade. É apoiado. Tem apoio da comunidade, certo? Sim, isso é bacana. E Marcos, quando eu entrei lá, a escola sempre havia roubos, as pessoas, né? E assim, de fato a escola perdeu. E eu peguei e comecei a fazer um trabalho diferenciado lá, claro, com a equipe, né? Trabalho em equipe. E trabalho de valorização. Todo mundo, que você professores, servidores. Todo mundo, todos os servidores, de um modo geral, daquela época, todos, né, colaboraram para a melhora da escola. No ano seguinte, já fui ter 600 alunos. 600! 300 para 600. 300, a escola dobrou. Num ano? De 2004, 2006, foi para 500 e poucos, 600 alunos. E aí, o que eu fiz? Eu vi o aluno concluir no oitava série, antiga oitava série, que hoje é 9º ano, vindo estudar aqui em cima. E aquele bairro ele é bastante distante. Aí eu entrei com um processo pedindo a criação do ensino médio lá. Sim. Aí no mesmo ano eu consegui a criação do ensino médio lá. Então o aluno que concluiu o 9º ano lá, permanecia lá. Isso. Primeiro ano, segundo e terceiro. E aí a escola foi crescendo. No ano seguinte, teve uns pais que me procuraram, que tem a escola Aristides, ali próximo ao japonês, que tem lá, tinha de 1º ao 9º ano. Aí uns pais me procuraram para saber o que eu poderia fazer para que aqueles meninos continuassem lá. Aí a gente entrou com outro processo pedindo para que o Estela Abrantes funcionasse lá como segundo endereço. E aí foi autorizado. Tanto é que nós temos lá no Aristides o ensino médio pertencendo a Estela Abrantes. Pertencendo a Estela Abrantes. Nós temos um primeiro ano, um segundo ano, um terceiro ano. E lembrando, Marcos, que a gente no decorrer de todo esse tempo, a gente levou aquela escola a ter 1.200 alunos. 130, na época, nesses tempos aí, é a empresa que mais gerava emprego dentro de Malacaxi. Era a Escola Estela Abrantes.
Que certo? bacana, hein? E aí, Marcos, muito trabalho, muito trabalho. E Trabalho duro. Eu lembro que você isso. ficava lá de manhã, Chegava de tarde, de manhã, de só noite. saía na hora da noite, 10 e meia da noite. Mas também sempre tive uma equipe muito boa, sabe? Tive uma equipe ali maravilhosa. Selma era secretária da escola no meu tempo, uma exímia secretária. E tantos outros excelentes. E lembrando também, Marcos, que eu ainda achei pouco. Em 2019, a gente montou o processo para criar o terceiro endereço, onde lá na Escola Manuel Gomes funciona à noite, pertencendo a Stella Brantes. Sai da direção em 2019, deixando todo o processo pronto e aí foi autorizado. Tanto é que nós temos segundo e terceiro endereço. É a maior escola dentro do município de Malacachita e é a única que conta com segundo e terceiro endereço, os prédios anexos que pertencem à Escola Stella Brantes. Olha que coisa, que bacana. Uma salva de palmas a todos os servidores aí do Stella Brantes. Pô, que bacana saber disso, cara, porque é bom você lembrar disso, porque você vê que é um trabalho que às vezes as pessoas vão esquecendo com o decorrer dos anos. Isso, e não pode. Olha pra você ver que bacana. Terceiro endereço. Terceiro endereço. Veja bem, o pessoal lá da Manuel Gomes, onde é Manuel Gomes? O pessoal costuma falar lá nos Caranguejos. Lá à noite funciona o ensino médio pertencendo a Stella Brantes. Inclusive, eu sou o vice-diretor que atendo aquelas escolas. Eu atendo a Manuel Gomes à noite, vou lá uma vez na semana, a cada 15 dias, e atendo a Aristides pela manhã. Vou uma vez na semana, a cada 15 dias, de acordo com a necessidade, porque a demanda da Escola Stella Brantes a escola é muito grande, a demanda ali é muito grande. E não é só atender em relação a alunos, se não me engano, porque eu sou muito leigo nessa questão de educação e tal, mas atender, quando o Remilton fala, não é só a questão de encher a escola, tem a demanda da planilha também, né? A escrituração, assim você organiza. Aí, tem a planilha, ué. A escola hoje também tem outra secretária excelente, certo? Porque mudou de direção, mudou de secretário também. Então, a nossa secretária hoje também é muito boa, excelente, certo? Sim. Então, a escritura da escola, a escrituração é também muito bem feita. E a escola Stella Brantes cresceu. E eu sou desse lema: se eu posso levar a educação, eu vou levar a educação. E foi por onde é muito mais fácil levar o professor até o aluno do que trazer o aluno até o professor. Então veja bem, o que era melhor? Levar o professor até lá no terceiro endereço, que é Manuel Gomes, ou trazer esses tantos alunos aqui para a sede? Né? São 3, 4 professores por dia. E aí demanda prefeitura, carro, aquela coisa toda que não passa pela escola. Tem coisas que a gente desanima, porque passa por segundos ou terceiros setores que às vezes não tá nem ligando. Mas o que a gente pode fazer aqui é levar os professores até lá. Isso é bacana, cara. E a educação é a base de tudo. Com certeza. Olha o Remilton Ramos aí, ó, galera. Gente boa, gente nossa aí. Ele que é professor aí há 34 anos, bicho. Olha que bacana. E foi meu professor, né? Muito bacana estar aqui com o Remilton Ramos. E uma das coisas que eu queria te perguntar também, Remilton, é a questão, né? Hoje você é vice-diretor, né? Um diretor, né? Que ficou há 15 anos. E hoje vice-diretor. Como é que foi isso aí? Quem quer ser diretor, ao meu ver, que eu também sou muito leigo nisso, mas eu queria entender, né? Eu tenho certeza que a audiência também quer entender dessa questão aí de você ser vice-diretor. Hoje quem está diretor? Explica para nós. Bom, para você estar diretor... Ô Marcos, e antes de explicar a sua pergunta, eu só quero dizer... Fica à vontade, o programa é seu, fala o que você quiser aí. Além de hoje estar vice, né, na função de vice-diretor, eu também leciono matemática lá no Stella Brantes e no ano que terminou, eu também lecionava matemática na APAI. E acredito que voltarei este ano para lá novamente. Na APAI? Na APAI. Que bacana, hein? Certo?
Dar aula na APAE, eu tava com o Carlalho aqui semana retrasada, né? O Carlalho falando das crianças da APAE, são uma maravilha, Nossa, né? Foi o primeiro ano, agora em 2023, que eu trabalhei lá, certo? Como professor de matemática. Sim. É uma experiência que é sem explicação, sabe? É maravilhoso, são meninos e meninas, assim, que você apega a eles, que são é uma experiência maravilhosa. Tanto é que se tudo der certo, eu pretendo voltar para lá este ano. Deus abençoe, hein? Foi muito bom mesmo, uma experiência maravilhosa. E quando você faz a pergunta para estar diretor, para estar vice, né? Geralmente o mandato depende de cada governador. E cada um cria suas leis. Tem mandato de 3 anos, tem mandato de 4 anos, tem mandatos até maiores, né? Eu acredito que esse mandato agora será de 4 anos, se eu não estiver equivocado. E para você estar diretor de uma escola, você tem que ser aprovado numa prova, na certificação que é oferecida pelo Estado. Então, para você estar diretor, você precisa ser aprovado nesta prova. Não é igual aquela vez que você foi, os caras levantou a mão. Não é igual a primeira vez, não. Certo. Aí, desde 2006, se não estiver equivocado, para cá você tem que tem avaliação, você precisa ser aprovado nessa avaliação. Depois que você é aprovado nessa avaliação, aí vai para... Se tiver, né, os candidatos têm que escrever e aí vai para a comunidade escolher qual é o candidato que eles querem que seja o diretor daquela escola. Certo? Entendi. Mas, e você, em relação a... Porque, tipo assim, o pessoal pensa assim, e tal, tem uma vaidade, não, eu quero continuar sendo diretor porque eu fiz muita coisa, ou você não é desse... Como é que foi? Foi combinado? Como é que foi isso aí? Nada, moço. Olha, ser diretor não é fácil. Não é. Uma responsabilidade muito 15 grande. anos, né? Lógico. Então eu vi que nesse momento, Marcos, para eu estar vice, para mim, nesse momento, seria melhor. Seria melhor, Seria né? melhor tanto para mim como para a escola em si. Era bem melhor, foi bem melhor, está sendo bem melhor para mim. Entendi. E outra, né? Foi 15 anos, foi muito pesado, né, Remilton? E a responsabilidade é muito grande. Não que você sendo vice, você não tem responsabilidade, mas a responsabilidade é menor. Mas a gente tem responsabilidade também. Certo, muito bacana. Então, você se pôs, né, o nome, né, como professor, foi subindo, diretor, vice. Em 2020 você pôs o nome para prefeito. Olha. Como é que foi isso aí, gente? Esse homem sobe nos degraus assim, rapidão. Como é que foi? Conta pra gente a experiência, como é que começou. Olha, Marcos, é interessante essa pergunta, né? Quando 2020 surgiu essa história de candidato, de ser prefeitável, aí um dia uma determinada pessoa chegou para mim e falou: você podia ser prefeito na Lacaxeta. Sempre tem essas, né? Essas pessoas que empurram a gente numa eu falei, situação. Não é difícil não, moço. Aí passou isso. Como foi um determinado dia, um presidente de um partido chegou até a mim e falou: olha, Remilton, eu reuni o grupo e o grupo, falei o seu nome e o grupo aceitou, deu de muito bom grado o seu nome e nós queremos que você saia candidato a prefeito. Falei: moço, não vamos mexer com isso agora não. Você estava procurando descanso, né? Aí eu falei: quer não, e aí tá. Falei assim: pode? Não, é você e tal. Eu peguei e falei: não. Aí... E até para mim digerir aquilo, assim, né? Falei assim, agora prefeito, né? Então vamos estudar isso melhor, vamos amadurecer essa ideia. Aí não aceitei. Aí passou o mandato, né? Teve eleição, eu não candidatei. E aí, quando foi em 2020, isso foi em 2016, essa primeira proposta. A proposta primeira foi em 2016. Isso. Eu acho que eu me lembro disso. Exatamente. Aí. Alguém falou: nossa, Remilton vai candidatar. Eu falei: que bacana, cara. Isso. Aí, Marcos, eu não quis e prometi pro presidente do partido na época que pode deixar que na próxima eu aceito sim. E aí,
quando foi aproximando, olha, você tá ele chegou para mim novamente e perguntou, você está lembrando que você prometeu? E nós continuamos. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que com promessa dita, eu vou ter que cumprir. E aí, mas só que nesse intervalo também, Marcos, nós viemos acompanhando o município mais de perto, as necessidades, as demandas, sabe? Que são de uma muitas. forma indireta, a gente foi observando a prefeitura, o funcionamento da prefeitura, o que funcionava, como que funcionava, o que a gente via que não era daquela forma para atender o município, que não estava atendendo a contento o município. Tudo isso nós viemos estudando durante todo esse tempo. E foi quando, em 2020, esse partido me procurou, eu era filiado no partido e acabei colocando meu nome, né, à disposição. E foi quando teve a convenção e eu fui, né, meu nome foi... eles aceitaram. E aí a gente foi nessa batalha, nessa luta. E te confesso, foi uma luta. Foi uma luta. Foi uma luta aquela campanha. Foi. Mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu faria de novo. Eu falo que foi bacana porque eu estava junto. Você sabe. Wesley, Dandy, estava, né? E eu fazia parte do cara do canto. Eu fazia parte do cara do canto, mas eu sempre falei com você, nós era vizinho. Você lembra? A gente era vizinho ali no Big de Homero. E às vezes que você tava saindo pro carro e eu entrando dentro de casa com a mochila, trabalhava no projeto. Isso. Falava com você, cadê? Não, nós vamos sair candidato sim, pode deixar. E aí eu falei assim, fica conta tranquilo comigo. Que a gente conta comigo, nós vamos trabalhar junto. E trabalhamos. E trabalhamos juntos. Foi uma das... Cara, eu vi muita campanha de perto. Essa de Hamilton foi uma batalha, foi cansativo, foi difícil, mas saímos em paz. E foi gratificante, eu te confesso. Não Marcos, foi, Hamilton? Foi gratificante e sem nenhuma vaidade. Não teve, como eu sempre disse, não tinha essa vaidade como não tenho, mas eu me considerei eleito. Com certeza. Com essa luta que a gente teve aí. Eu certo? achei bacana porque as engrenagens, elas funcionam, cada um tava fazendo sua coisa ali, tal, não sei o quê. E as engrenagens, elas têm que funcionar longe umas das outras, mas combinando. Até o relógio é assim, né? Que as engrenagens que funcionam e não pode deixar que os minutos passem nem atrasem. Exatamente. Mas a campanha foi mais ou menos isso. E eu achei, né, que foi 1.800 votos você teve? 1.828. Foi uma campanha franciscana. Foi. Né? Foi quem votou na gente é porque acreditou. Malacaxeta tem muita gente boa. Malacaxeta tem pessoas maravilhosas. Sabe? Tem um número maravilhoso de pessoas que acreditam no potencial da gente. Isso é fundamental. Isso é fato, tá? Sabe, Marcos? Nós temos uma campanha, como eu queria dizer, franciscana. Quem votou na gente é porque viu, acreditou e acredita na competência da gente. Com certeza. E sabe que a gente queria fazer o melhor. E o melhor é que, tipo assim, a gente sai... Eu tava conversando com você aqui nos bastidores aqui, até antes dos meninos chegarem, que é o seguinte, não, viu, gente? Eu tô perto de um diretor, tô perto de um professor, que daqui a pouco ele me dá uma reguada. Falei seguinte, corrige isso aí, viu, direção? Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu achei engraçado e assim, ao mesmo tempo eu achei bacana que a gente conversava com as pessoas na rua e a gente conseguia sentir a verdade. Que é o que a gente tava conversando nos bastidores. A gente consegue sentir a verdade quando a gente conversa com as pessoas. E aquelas pessoas que passavam, não, e tal, Hamilton, tal, não sei o quê, acreditava realmente, acredita no Hamilton. E isso é uma coisa fabulosa, né? Porque se a gente não tiver fé, nem da cama a gente levanta. Exato. E quando a gente vê que mais pessoas têm fé na gente, que a gente vai fazer um trabalho bacana, assim como você fez lá no Celebrantes, mudou muita coisa ficou funcional. Aquela empatia com os alunos, igual você teve comigo, eu estou falando comigo. Eu tive com o Hamilton na campanha, por quê? Porque é uma pessoa que já... É vaidade demais na política. A política é muito vaidosa. E encontrar pessoas que não são vaidosas, elas são maravilhosas para você trabalhar.
né? Assim, a gente fala, pô, o nosso chefe, ele não é, eu também não posso ser, eu tenho que aprender com ele. E assim acabou você sendo um professor, tanto fora quanto dentro de aula, dentro da sala, né? Assim? Isso. E a vida é esta, é um aprendizado. E a gente sempre pede, tem o Ser Supremo, eu sempre peço a ele todos os dias sabedoria. Sabe? Eu peço sabedoria para que a gente possa desenvolver da melhor forma o trabalho da gente. E está sempre procurando enxergar o ser humano como ser humano. Enxergar o próximo como a ti mesmo. Porque existe uma fala, né? Que para você saber o tamanho da dor de alguém, você precisa imaginar você sentindo aquela dor. Com certeza. E é isso que a gente precisa sentir, né? E o ser humano precisa de alguém que sinta a sua dor para poder dar o melhor de si. Com certeza, isso é bacana de ouvir, viu? Remilton aqui com a gente, galera. Remilton Professor, viu? O Facebook dele tá lá, ó. Você pesquisa o seguinte, Remilton Oliveira. Você vai achar o cara na hora e já vai começar seguindo, porque o cara é muito bacana, tá aí com um trabalho muito bacana. E o Instagram dele é @RemiltonRamos, tudo junto, tudo minúsculo, viu? Pra você aí achar e ver aí todos os trabalhos dele aí na campanha política. Tem relato de gente lá até hoje no Instagram. Tava stalkeando o seu Instagram hoje. E eu vi relato de gente lá, não, eu voto no Remilton, aquela coisa foi muito bacana em 2020. E o seguinte, foi um tempo pandêmico, né? Isso. Uma das maiores dificuldades que você teve. Quais mais dificuldades você achou assim, ou você não achou dificuldade nenhuma? Fala um pouco dessa luta, né, que a gente passou lá. Olha, Marcos, foi o período pandêmico mesmo, e a gente, até para visitar as famílias, porque a gente tinha que ter muito cuidado, porque não era fácil. Existia lugares que você chegava, que você era bem recebido, em todos os lugares, graças a Deus, a gente foi muito bem recebido. Andou muito. Andamos muito. Andou muito. Gastamos muitos tênis, sabe? Andamos mesmo. Exaustar. Isso, mas com muito cuidado, com segurança, tanto pela gente como pelas famílias que a gente estava visitando. E foi assim, bem, como eu diria, foi bem puxado, mas valeu a pena. E como eu disse aqui antes, eu volto a repetir, foi uma campanha franciscana. E eu tive uma equipe que eu vou falar com você. Maravilhosa. Haja uma empresa que tivesse essa equipe. Essa equipe que eu tive na minha campanha, toda essa equipe franciscana. Foi. Sabe? Ninguém com nenhum interesse. Tinha sim, todos nós com interesse comum. Todo mundo com o mesmo objetivo. Com interesse na melhoria do nosso município. Essa equipe maravilhosa, sabe? Tinha um dia que a gente tava meio assim, não, vamos, não, você vai, vamos pra feira. Vamos pra feira. Sempre tinha você sabe que a gente é humano, a gente cansa, né? Ainda mais do jeito que nós fizemos essa campanha. Então, mas essa equipe, uma empresa que adquirisse uma equipe igual essa que eu tive na minha campanha, você pode ter certeza que ela alçava voos. Alçava voos, com certeza. Agradecer aí toda a galera que esteve aí, né, com o Remilton. Tá aqui os meninos também, ó. Dandy Lima, aí, ó. A cara dele aí, ó. Dandy Lima, Wesley advogado. Muito bacana. Agarrou aí com a gente aí, né, muito tempo aí, foi eles que tomaram conta, a linha de frente. Eu fiquei muito aqui dentro desse quarto, digitando. Mas dava notícia de tudo. Dava notícia, a língua é muito grande. E como você falou, Remilton, para poder entender mais, a campanha sua, defina pra gente com uma palavra. Você já falou muitas aí agora, mas eu queria que você definisse a sua campanha como uma palavra assim que marcou sua campanha. Pode pensar, fica à vontade. Uma palavra que defina a nossa campanha.
Existem várias palavras. Eu gostei de franciscana. Isto. Ela foi na campanha franciscana e vou dizer, Fica à vontade. Crescer. Que leva a experiência, né? Que leva Assim? experiência, Isso é bacana. Crescer, quando você pensa em crescer, é porque avante, você vai avançar. Você só pensa, seguir adiante e criar as coisas se expandindo. Que bacana, hein? Remilton, professor, esteve aqui com a gente hoje no programa, te agradecer. Nossa, foi difícil trazer o rapaz aqui, viu? Não, mas eu vim. Gente conversar com ele, né? Trocar uma ideia, bater um papo, porque conhecer o Remilton, né? E esse professor bacana que sempre olhou aí, né? Para as pessoas aí, né? Buscou melhorias para os Telabrantes. Isso é muito bacana, né, Remilton? E queria te agradecer, cara. Te agradecer pela empatia que você teve com aquele menino, muito atentado. E eu queria te agradecer muito, de coração. Olha, Marcos, eu que quero te agradecer pelo convite e saiba que você é uma pessoa ilustre. E eu fico muito feliz, muito atentado, mas que transformou as suas atentações em coisas boas, Isso. em arte, né? em viver, Isso. tá bom? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Remilton. E voltarei outras vezes. Vai voltar tá sim, bom? com Muito certeza. obrigado a todos. Manda um abraço para quem você quiser, fica à vontade. Quero mandar um abraço para toda a minha família, né? A minha mãe, meu pai que está lá em casa, minhas irmãs, meus dois irmãos, ou melhor, Altamiro, que poucos conhecem, que mora em Goiás, minha irmã que mora em Goiás, meus sobrinhos, né? E em especial a Dandy, a Dr. Wesley, que são parceiros, assim, pro que deve ir, tá? Muito obrigado. E para minha grande amiga, que eu não poderia deixar de lembrar, Tânia Diniz, André, que está lá no sítio, cuidando do sítio. Bacana. Eu não jamais deixaria de lembrar dele, tá bom? Um abraço a todos e estamos aí porque deve ir. Muito obrigado. Tamo junto, daqui a pouco a gente volta. Programa Hora do Rush, eu quero que você volte aqui depois de novo, hein? Voltarei sim, com prazer. É isso aí, bichão. Daqui a pouco a gente volta com mais Hora do Rush pra você, fique ligado.